Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje vamos iniciar a nossa apostila lá na nossa disciplina de História, unidade 5, os primeiros contatos entre os diferentes povos. Então, na página 2 e página 3 vai ter abertura, vai ter algumas perguntas, mas podemos pular. Vamos lá para a página 4, onde vamos iniciar falando sobre os indígenas brasileiros. Então, a professora Elaine, ela propôs um desafio para os alunos dela, que eles contassem um pouco sobre a cultura deles. Então, os alunos se perguntavam, quem vai ser o primeiro? E Ita disse assim, professora, eu quero contar um pouco. E a que cultura o Ita pertence? A cultura indígena. Então, ele começou a explicar um pouco sobre os grupos indígenas no Brasil. Os indígenas, eles recebem os nomes de acordo com as línguas faladas, né? Então, cada língua faz parte de um ramo de línguas maiores que, por sua vez, está associado a um tronco linguístico, ou seja, uma língua que deu origem a todas as outras. Assim, a língua Guarani faz parte da família de línguas Tupi-Guarani, que está ligado ao tronco Tupi. Então, lá na nossa página 5, está dizendo assim, que o Brasil ele tem uma língua, ou seja, um idioma. Qual é o idioma do Brasil? Então, a língua portuguesa. Lá na nossa 4 está perguntando, na região onde você mora, há algum tipo de expressão que faz parte da cultura do lugar? Então, para a Faxinal vieram várias culturas, certo? Então, se vocês quiserem colocar alguma cultura, por um exemplo da família de vocês, ou então de algum vizinho, podem estar colocando, tá bom? Lá na 5, vai estar dizendo assim, que no Brasil existem 2 grandes troncos linguísticos indígenas, que é o tronco Macro-Gé e o tronco Tupi. Então, observem ali que lá na raiz está dizendo a qual língua que eles pertencem, tá bom? Então, os grupos Tupi, vamos falar do tronco Tupi. Eles praticavam a caça, a pesca, a coleta de produtos materiais e, para complementar a alimentação, também plantavam pequenas hortas para o consumo exclusivo da tribo. Os grupos Tupi também, eles estavam distribuídos nas áreas da Amazônia, do Centro-Oeste e em quase toda a costa do Brasil. Ita contou que a minha família é um grupo Xavanté. A tribo dos meus antepassados faz parte do tronco linguístico Macro-Gé. Então, os indígenas, eles têm esses 2 troncos, né? Então, o Ita, ele já pertence ao Macro-Gé. E, além desse Xavanté, existe também o Bororó, o Carajá e o Caiapó. Essas populações habitavam o interior do território brasileiro. E lá na nossa página 7 está dizendo assim, por que a natureza era importante para a vida das comunidades indígenas? Porque os indígenas, eles moravam aonde? Em tribos, né? Aonde eram essas tribos? Na Amazônia, no meio do mato, né? Então, por que era importante? Nós já estudamos isso, né? De que maneira você vê a importância da natureza nos dias atuais? Então, vocês vão colocar ali na nossa 7. Então, os grupos indígenas, eles viviam aonde? Em comunidade, onde tudo que era coletado ou produzido era dividido igualmente para todos. Eles podiam variar de tamanho e ser permanentes ou temporárias. As famílias eram a base da organização social da comunidade. Então, observem ali uma vista de uma aldeia. Eles pertenciam a uma tribo, né? Viviam em uma aldeia.
Então, como é a organização das atividades da sua família? Ela é igual às aldeias indígenas ou não? Então, vocês vão escrever. Os modos de viver, a arte e a oralidade. Então, os indígenas também, eles faziam o quê? Pinturas corporais, eles produziam arco e flecha, né? Eles produziam tudo para a sobrevivência deles. Então, ali na nossa página 9, a professora pede para que vocês façam a leitura e ali vai estar falando sobre a pintura cultural, o peão, que era feito da semente de palmeira, a lenda do parto da onça. Então, tudo que eles produziam está ali nessa página. Na página 10 e página 11 vocês podem pular. E lá na página 12, 13, vai ter o nosso exercitando. Falamos sobre os indígenas, né? Agora vamos falar um pouco sobre os europeus. Então, quando o Brasil foi descoberto, quem que estava aqui? Os indígenas. E logo vieram quem? Os europeus, certo? Os portugueses. Então, um modo de vida dos europeus. Então, os europeus, eles já eram diferentes dos indígenas. Eles viviam em povoados, vilas ou cidades que pertenciam a diferentes reinos, né? Toda a população dessa cidade, ela devia a obediência a quem? Ao rei. E também, nessa época, os religiosos, eles também eram muito poderosos. Ao contrário dos indígenas, os europeus, eles viviam estabelecidos em um território, porque os indígenas, eles se mudavam. Já os europeus, não. Eles tinham um território fixo. Eles praticavam agricultura e pecuária, né? Eles também praticavam o comércio. Essas pessoas, né, que eram responsáveis pelas vendas, eles eram os comerciantes. As terras, eles tinham proprietários e quem não podia comprá-las, eles trabalhavam nessas terras. E quem trabalhavam nessas terras era quem? Os nobres, né? E os trabalhadores, eles trabalhavam para os nobres que a possuíam. E os trabalhadores eram os camponeses. Então, os nobres, eles eram os donos das terras e os camponeses eram quem trabalhavam para eles, eram os empregados. Também existiam os artesãos, que eles fabricavam objetos, e tinha os pescadores, que eles trabalhavam também e ajudavam nas navegações. Então, lá na nossa página 15, vai ter para nós comparar uma tabela dos indígenas e dos europeus, tá? A professora pede para que vocês completem. A convivência dos portugueses com os povos nativos do Brasil, página 16. Então, durante os anos de 1500 e 1530, os portugueses visitavam o Brasil para explorar o pau-brasil. Eles ofereciam aos indígenas objetos que eram úteis, né, e interessantes. E em troca, os indígenas eles abasteciam os nativos portugueses. Então, como que era o nome dessas trocas que existiam antigamente? Escambo. Na página 17 vai ter a carta de caminha. A professora pede para que vocês leiam e complete a página 18 e 19. Lá na página 20 e página 21 vai ter o nosso exercitando. Após o exercitando, a professora pede para que vocês abram o nosso caderno de atividades lá na página 2. Na página 2 vai ter a número 1, vocês não precisam fazer. Vai ter a número 2, vocês não precisam fazer. Vocês vão completar a nossa 3 e nossa 4, exercício 3 e 4. Na página número 4, a número 5 e número 6 não precisam fazer. Os europeus, página 5, página 6 e página 7, vocês podem completar, tá bom?
Por hoje é só, próximo vídeo nosso vai ser na sexta-feira. Um beijo, qualquer dúvida a professora está à disposição.